Olá, bom dia, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Sim, estamos a postos para mais uma edição do nosso a revista radiofônica aqui da Jovem Pan, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 27 de dezembro de 2017. Pode isso, Arnaldo? Ministro Carlos Marum admite jogo do toma lá da cá para aprovação da reforma da Previdência. Ele defende que, em troca de votos, políticos sejam contemplados com recursos da Caixa Econômica Federal. Vão lavar uma louça, afinal, Pablo Vittar vai receber ou não 5 milhões de reais da Lei Rouanet? A cantora foi às redes sociais passar essa história a limpo. Arte, cultura e celebridades, artistas brasileiros mamam na teta do Estado? Os parisienses cheiram mesmo mal? Qual a importância da série 13 Reasons Why para a família brasileira? Os ministros da cultura, o ministro da cultura Sérgio Saleitão, a atriz Tayla Ayala e o ator Brandon Flynn são alguns dos entrevistados do Morning nesse terceiro dia da nossa retrospectiva. Esses são alguns assuntos que compõem o nosso papo nessa quarta-feira aqui no Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Achei que você estava recebendo a entidade. Eu tô aqui, balançando o ombrinho. Tô aquecendo pra esse programa. É assim que eu faço toda manhã. Que bom saber. Né, Edgar? Vamos Mesmo lá. porque hoje temos uma hashtag já em clima de fim de ano, quando a gente faz aquela compilação do que aconteceu, não é verdade? Eu vou falar da hashtag, que aí vocês já começam a enumerar aqui. Hashtag tretas do ano. Sério? A gente sabe que... Peraí. Melhora essa trilha. Põe essa trilha. Essa trilha é importante porque marcou aqui no programa diversas tretas, né? Diversas... embates. Desinteligências que aconteceram entre pessoas famosas, né? Entre gente da política. A bipolarização realmente marcou 2017, então tinha gente que era time alguém, time aquele outro. Então, hashtag tetas do ano aqui no Twitter, vocês vão relembrar esses grandes momentos com gifs, memes, enfim, essas briguinhas que aconteceram durante o ano. Agora, hoje, no momento, por exemplo, Edgar, estamos vivendo na internet uma grande briga. Está acontecendo aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil, inclusive o quê? O embate de dois caras da música, né? Então a gente tem de um lado do ringue, pesando não sei quantos quilos, Biel, ele que ficou mais conhecido por assediar uma jornalista, meio que ter que tirar um sabático aí da carreira, né? Foi morar lá nos Estados Unidos. Tá dando um tempo do grande público, mas segue com o seu séquito de fãs e que curtem o tipo de som que ele faz. Do outro lado do ringue, temos MC Kevinho, este garoto desta canção. Por favor, Edgar, solte a canção de MC Kevinho pra todo mundo tá na mesma página. É terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, né? É especialista. A bunda no chão. Olha o que ela Essa faz música que tem esse refrão é o MC Kevinho. Então esses dois rapazinhos, o que acontece? A ex do Biel, Flávia Pavanelli, é uma menina que faz muito sucesso na internet, tem mais de 5 milhões e meio de seguidores no Instagram, vai linda. Explicando pra gente. Ela era a namorada do Biel. Sei. Durante um tempo eles namoraram, estavam juntos e tal. Agora, separou de Biel e está com quem? Com Kevinho. Sei. Entendeu? Afilando tal. E aí um cabeleireiro, vê como é que começam as tretas, Edgar. Um cabeleireiro recebeu essa dupla de novos amantes, não é? Kevinho, junto com Flávia Pavanelli, postou uma foto dos dois ali. Eis que Biel, que está morando nos Estados Unidos, então está falando inglês. É importante isso, Edgar, porque essa briga é bilíngue. Certo. Tem parte que é inglês e parte que é em português. Então ele foi lá e falou assim, em inglês. Vou falar em português que a gente tá no Brasil. Mas se eu estivesse nos Estados Unidos, falaria em inglês. Certo. Eu fico meio em dúvida. Aí ele falou assim, tipo, nossa, não entendo a graça disso. Na foto dos novos namorados. Aí o Kevinho foi lá... É o que assediou a jornalista. Aquele que falou aquelas besteiras. Que exatamente, depois teve que dar uma pausa na carreira e tal. Aí o Kevinho foi lá e mandou um @Biel, né? Você não cansa de fazer para se afundar sozinho. Vou te mostrar como deve se tratar uma mulher e como se faz um hit. Hashtag
defunto Edgar. Ixi. Falou que a carreira já era, hein? Pois é, aí, enfim, Hashtag os fãs se defunto. dividiram, já começou aquela bipolarização, né? Você é Kevinho ou você é Biel? Pra Chega quem que dessa você música. torce? Chega do Kevinho, vai. Depois ainda veio a namorada atual do Biel, uma outra personagem que acabei de conhecer também, a Duda Castro. Muito bonita, parabéns, Duda. E aí, essa é bilíngue mesmo, porque o que ela escreveu em inglês, misturado com português, entendeu? E no resumo, o que ela disse? Que o Kevinho já tinha pedido a bênção pro Biel antes. 2, que a namorada agora de Kevinho, a Pavanelli, até outro dia queria voltar com o Biel. E tudo isso em inglês, em português, é uma loucura, assim. É um pessoal realmente internacional. E essa briga tá pegando fogo. Eu não sei de que time você é, nem eu, porque eu tô confusa, né? Eu fico admirado, você elaborou uma tese de doutorado pra chamar uma hash. É isso. É que assim, tem que explicar essas brigas, porque quem tá certo, não sei. Depois de tudo isso, entendeu? Quem é que tá amando quem? Tá bom. Tenho dúvida. Tá bom, entendeu? mas você elenca essa como uma das tretas aí do ano. Eu não, E aí... isso é o público. Então São tá. as pessoas que vão eleger hashtag tretas do ano, justificando com fotos, com prints, entendeu? Porque isso aqui é o FBI da internet, a gente não tá aqui pra Tô brincar. vendo o que você tá fazendo, olha. Tô esperando vocês. Vai lá. Obrigada a todos que me ajudaram a entender essa treta, porque eu pedi ajuda pras pessoas, porque às vezes a gente perde algum detalhe, mesmo porque quando a briga é bilíngue, a gente precisa até usar o Google Tradutor. E essa tua eloquência, Paulinha, contamina o nosso WhatsApp também, que vai com a mesma enquete aqui, ó. Quero que os ouvintes mandem pra gente pelo 11 931 17 mensagens em áudio ou em vídeo, contando aí a maior treta do ano, na opinião de vocês aí que nos ouvem, tá certo? Tô esperando mensagens então aqui pelo 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. No mais... Você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro tendo o nosso aplicativo. Vai lá, baixa o aplicativo da Jovem Pan ou acesse o nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Aí tem as mídias sociais, temos Instagram, tem o nosso perfil no Facebook, que sempre traz conteúdo extra, além do que acontece aqui no programinha de rádio, tá certo? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. A gente abre o noticiário falando da cantora predileta da Paulinha, que chegou solando nessa quarta-feira aqui no Morning Show. Paulinha, eu sei que ela é tua cantora predileta, não vem não, porque você sempre agita o corpinho quando ouve a Pablo Vittar, olha. Eu adoro mesmo. Mas infelizmente, Paulinha, esse papo não é com você agora. Esse papo aqui é com o Custódio, na verdade. Bom dia, meu garoto. Bom dia, Edgar, tudo bem? Tudo bem? Vamos direto ao ponto aí. Pablo Vittar vai ou não vai receber 5 milhões de reais via Lei Rouanet? E aí, Custódio, o que você nos diz? Não vai, Edgar. Não vai. Não vai. Se eu falar diferente disso, qualquer coisa diferente disso, a Pablo me manda lavar uma louça. Fake news, que sobrou então. Mais do uma. Natal. Exatamente. O que aconteceu? Uma notícia começou a ser compartilhada falando que a Pablo Vittar receberia 5 milhões de reais da Lei Rouanet. E a notícia falava mais ainda. Dizia que o Hospital do Câncer de São Paulo seria fechado por falta de 1.700.000 reais. E aí a notícia compara, fala, nossa, vão dar 5 milhões para Pablo Vittar e vão deixar fechar o Hospital do Câncer. E aí a notícia não é que ela foi compartilhada por poucas pessoas. Foram 400 mil compartilhamentos nas redes sociais, todas as redes sociais. Foi tão grande esse burburinho que a Pablo gravou ontem um vídeo no Instagram, e nesse vídeo ela fala para as pessoas que compartilharam, ela dá uma sugestão para as pessoas que compartilharam essa matéria, lavar louça, porque deve ter tempo sobrando. A gente tem um trechinho do vídeo dela e o Bruno vai soltar pra gente. Vamos ver. Vamos lá, solta, Bruno. Mano, eu queria saber que dinheiro é esse, 5 milhões de reais. Não sobrou louça não do Natal de vocês. Vão lavar uma louça.
Feliz Natal. As pessoas veem notícia em vez de ir atrás das fontes. Fica aí especulando. Jesus. A dica que eu dou é lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessa ceia de Natal aí, hein? Vamos atrás dessa louça e lavar junto com as amigas. Um beijo, galera. Eu fui atrás das fontes, ô Edgar. O que acontece é o seguinte: realmente é uma fake news, é uma notícia falsa, e a pessoa que criou isso pegou uma notícia verdadeira e inverteu tudo, misturou as coisas. O que acontece? Na verdade, em abril, o Instituto do Câncer, Arnaldo Vieira de Carvalho, que fica aqui em São Paulo, é uma referência no tratamento do câncer, anunciou que fecharia um andar da unidade por falta de verba que não foi repassada do governo federal. E essa verba é no valor de R$1.700.000. Essa notícia é verdadeira. Alguém pegou essa notícia e inventou que a Pablo receberia R$5 milhões e que desses 5 milhões, 1.700.000 era o dinheiro que seria destinado ao hospital. E 400 mil pessoas acreditaram nisso e saíram compartilhando. Então não é verdade, ela não vai receber nada da Lei Rouanet, e o hospital realmente vai fechar, não o hospital, uma ala da unidade, por falta de verba do governo federal. Essa que é a verdade. Olha, é inegável que a Pablo Vittar aí é um dos nomes do ano na música brasileira, ou o nome, né, se não for exagero dizer. Há quem não goste, tá tudo certo, é assim que funcionam as coisas funcionam dessa forma. E também não dá pra gente negar a importância da Pablo para trazer a discussão da diversidade, né, da sociedade toda, né, a igualdade de gêneros, todas essas questões que trazem quando se coloca o holofote numa artista, né, como a Pablo Vittar. Agora é o seguinte, eu pergunto para vocês aí, a Pablo Vittar veio para ficar ou é um fenômeno passageiro? Como é que vocês analisam isso? Cláudio Rúlio Tonholi, você que está pipocando à frente do microfone, manda. Popicando. Cada época gera o ícone de que tem necessidade. Quando os Estados Unidos, nas décadas de 40 e 50, chamavam países latino-americanos de Repúblicas das Bananas, Banana Republic. O que é a República da Banana? Era Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador e Honduras. Países que têm ditadorzinhos, por exemplo, Vargas e Perón na Argentina. E aí surge um ícone na época que fala da banana para todo mundo, que é a Carmen Miranda. Fala, nós temos bananas. Gerou-se o ícone de que tinha necessidade. No primeiro ano do governo Fernando Henrique, ali, um dos primeiros anos do seu mandarinato, 2005, surgiu a boquinha da garrafa. Verdade, lembro. Que era quando o Fernando Henrique falava estabilizamos a economia, ele falava essa frase, façamos como Carlos V, enriquecer, enriqueçam. Começou a se soltar a pelvis. A boquinha da garrafa é o Elvis Presley tardio. Depois, no outro ano do governo Fernando Henrique, 99 especificamente, quando a Madonna começa a explodir com Justify My Love, com cenas de sadomasoquismo, nós criamos um ícone sadomasoquista também, que era a tiazinha. Ela dava chicotadas e usava máscaras de masoquismo. Agora, quando a gente tem todo esse politicamente correto, em que homens e homens a granel são acusados de assédio e por aí vai, né? Numa época em que você falar gostosa para uma mina pode ser visto como um elogio ou como uma maneira de ser cruel no assédio, aparece um homem-mulher que rouba toda a cena. Então, essa época gerou o ícone de que tem necessidade, um híbrido. Então é passageiro. Pablo Vittar é um híbrido. É um híbrido. E como é que... Eu não acho que a gente pode cravar que é total passageiro. flex. O flex, híbrido, e não sei se é passageiro não, acho que vai durar bastante, como durou a tiazinha. Olha aí. Ô Tonholi, de bate-pronto você consegue fazer um traçado desse híbrido, você deu essa explicação, e ela vir cobrindo essa necessidade do politicamente correto, ela vem pra dar uma quebrada nisso, mas eu nem sabia porque eu não conheço nenhuma música dessa senhorita. E ela tem uma música que ela fala, eu não espero o carnaval o ano inteiro pra ser chegar vadia. Pra ser vadia, sou todo dia.
bombou no carnaval desse ano, né? Ela não dá uma... Porque agora, como o Tonholi falou, chamou de gostosa, não pode. Mas aí ela vem e dá uma frase dessa, como é que... Ela dá uma frase dessa porque a mulher pode ser vadia, que ela tá querendo dizer aqui, é liberta, é o que você considera vadia, é que você pode fazer o que você quiser com a mulher, não é isso que ela coloca, é numa questão de empoderamento. Falando você, um imaginário, o que é uma vadia pra vocês? Eu não sei. No sentido da música dela... É assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha atitude, não só no carnaval, em qualquer momento. Então, na frase dela, é uma questão de empoderar a mulher, entendeu? Tipo, eu não espero o carnaval chegar pra estar aqui, sei lá, dançando, né? Curtindo o carnaval, que todo mundo acha que é uma época que pode tudo, o digamos Edgar assim. Piccoli usou uma palavra fundamental, Paula. Ele falou flex. Na época do carro flex, geramos um ícone pop flex. É pop flex? Eu não sei, assim, Mas eu acho que muita gente discute se a Pablo canta ou não canta, né? Eu achei que o Tonholi fosse dizer, não, isso aí é passageiro, não, eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito. Vai durar ou não vai durar, Caio? É importante ter a Pablo. Agora tem muita gente que fala sobre ela cantar bem ou não cantar bem. A Britney nunca cantou bem, a gente aceitou ela normal, fazendo playback e dançando durante anos. Responda a minha pergunta. Ao vivo, a Pablo vai ter que treinar mais, e ela deve saber disso. Tem 20 e poucos anos, tem um longo caminho aí pela frente, se quiser ter uma carreira duradoura. Todo grande artista, o que é que faz, Ed? Vai melhorando na vida, ninguém nasce pronto. Vai dar uma treinada, uma vai treinar, as gravações são perfeitas, são muito boas. A apresentação é incrível da Pablo, ela sabe falar, isso é uma coisa muito legal. É porque eu estudo muito sobre ela. E eu defendo ela por aí, muitas vezes entrei em briga pra dizer que a gente tem que reconhecer o valor de uma artista que não tá fazendo nada de ilegal, tá lá fazendo seu show. Todo mundo que vai, ninguém vai acorrentado, obrigada. Tá fazendo um trabalho super decente. Tem uma história muito legal, fala super bem. Eu acho que é uma artista fazendo um trabalho digno e tendo sucesso. Vamos reconhecer isso. Eu acho que a teoria do Tonholi é boa, porque é isso. A gente não tá julgando se ela é o novo Caetano Veloso, se ela é a nova cantora lírica do mundo, do universo. Só por que a gente tá consumindo isso? A gente precisa, eu acho. Vai durar, então. Eu quero acreditar porque eu amo. Custódio. E quero dançar muito com a Pablo. Acho que vai durar também, eu concordo com o que a Paulinha falou. Não comparando, Edgar, eu lembro quando surgiu a Anitta, muita gente falava que ela cantava mal. E a Anitta não escondia que fazia aula de canto, que fazia aula de inglês. E os anos foram passando. Hoje, ela tem uma carreira internacional que tá começando muito bem. E ninguém mais fala que a Anitta canta mal. Porque realmente, se você pegar o primeiro vídeo da Anitta no YouTube e comparar com os vídeos de hoje, você percebe uma evolução vocal. Eu acho que a Pablo não pode parar de querer evoluir, de melhorar como profissional, como qualquer um de nós. Vocês quatro são mureta pra caramba, hein? Sabe o que é, Caio? Aceita que dói menos, querido. Não, aceita que dói menos. Eu tô só ouvindo aqui. Eu acho que a Pablo... É tudo mureta, se Caio? Eu dormi mal, eu falei, eu não vou ficar entrando em debate, tô cansado, mas não dá, cara. Eu acho que ela fica aí. Eu tô assistindo tudo de camarote aqui. Quero ouvir Fala o que você acha então, Caio. Você acha que é passageiro? Eu acho que ela fica. Fala, querido, fala o que você acha, fala a sua opinião. Pode falar. A minha opinião eu falei, vocês são muretas. Não, você foi sincero, eu sei que você foi. Você fala isso, defende na redação, eu sei que essa é a tua opinião. Mas todo mundo aqui foge de uma polemiquinha, né? Não vai, entra nela. Não é. Eu tenho músicas da Pablo Vittar no meu... Qualquer motorista de táxi faz. Olha aí, Cláudio Julio Tonholi. Porque motorista de táxi não tem opinião? Repita essa frase, Cláudio. Polêmica com adjetivo, qualquer motorista de táxi faz. O Gilmar é ladrão, você é mureta. Entrou o Gilmar Mendes na Pablo Vittar, não sei como. É opinião de boteco, né, Tonholi? Qualquer motorista de táxi. Construir pensamento é difícil. Não, meu querido, construir pensamento é difícil. Adjetivo é pra quem não é da área. Enquanto isso, a gente vai ouvindo mais um trecho aqui pra fechar. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Eu tô fazendo a Pablo cantando a Pablo, entendeu? Pablo do Qual é a Música cantando a Pablo, ó.
Tá bom. Viva! Viva, Paulo! Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, voltou a causar polêmica, viu? Nessa terça-feira, ele defendeu que recursos da Caixa Econômica Federal sejam usados como moeda de troca, vejam, para que políticos apoiem a reforma da Previdência. Pode isso, Zé Maria Trindade? Como é que é? Bom dia pra você aí em Brasília. Pois é, muito bom. Olha, é muito gostoso ouvir vocês aqui, viu? Olha, eu acho que tem duas... Paulinha, Oi, Paulinha, olha, tudo evolui, você tem razão, mas duas coisas não evoluem. Vai. Primeiro, carro, né? Carro. Carro foi inventado, tem freio, acelerador, embreagem, marcha, limpador de para-brisa, que é um rodinho metido à besta, né? Mata a gente, fura pneu, imagina. E Congresso Nacional, isso não muda nunca. A mesma coisa, inventaram o Congresso e esqueceram de atualizar e ainda continua, não é digital nem nada. Olha só, Edgar, respondendo a sua pergunta, se pode ou não pode. Eu acredito que tudo tem regras, né? Até o vale tudo, não vale tudo, não vale tudo, né? O dedo no olho, chute em partes baixas e tal. Não é política que tem que valer tudo. Tudo muda também. A história aqui é a seguinte, antigamente a gente fazia matéria, está trocando e tal. Aí os líderes, que isso, ninguém está fazendo esse tipo de troca suja. Aí agora vem o ministro da Articulação Política e diz espontaneamente, só vai liberar dinheiro público se houver o voto no plenário. Quer dizer, é o fim do mundo admitindo o jogo sujo no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência. Agora o governo descobriu que o jogo é pesado e entrou no Vale Tudo, valendo todas as regras que não valiam antigamente. É essa a parada no Congresso Nacional. Acho, Edgar, que está na hora de acabar com esta máxima de Maquiavel de que os fins justificam os meios. Isto é muito perigoso e pode gerar mais problemas ainda para os políticos, viu? Ô, Tonholi, pode esse toma lá da cá? Eu não sei, a grosso modo isso aí foi também que nos meteu nesse buraco aí, né? Eu queria dar razão, Edgar, Zé Maria Trindade, ao vídeo divulgado há 3 meses, que foi redigido pelo Tasso Gereissati. Vocês sabem que quando o Temer ele assumiu, todos sabem, ele falava presidencialismo de coalizão, um termo roubado do cientista político Sérgio Abranches. Quando ele fez aquele vídeo do PSDB, ele chamava o governo Temer de presidencialismo de cooptação. Eu acho que agora a postura do Marum é a chamada em russo Realpolitik, né? É o toma lá da casa da Realpolitik. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria chamar a atenção por uma coisa que tocou o meu termômetro do Peru Sadia. O Lúcio Bolonha Funaro disse que... Por que o Gedel Vieira Lima foi preso? Bom, porque a mulher dele ligava pro Lúcio Bolonha Funaro pedindo para ele não denunciar o Temer. Pois é. O Gedel, o Lúcio Bolonha Funaro, doleiro do Cunha e por aí vai, disse numa das suas delações premiadas que a campanha do Temer foi paga a partir de liberação de grana da Caixa Econômica Federal de um sistema de aplicações chamado FIFGTS, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora eu pergunto, Zé Maria Trindade, a gente não corre o risco de essas liberações de grana da Caixa Econômica Federal para quem apoiar a reforma da Previdência não terem o mesmo modelo do FGTS que já foi denunciado pela Lava Jato? O Tonholi, Edgar, sabe desses detalhes todos, eu sei o segredo dele. Ele tem o relatório final da CPI do Banestado, ali está o mapa e as raízes de todo esse processo de lavagem de dinheiro e para onde vai o grosso da grana da corrupção. Não é isso, Tonholi? Mas olha, eu vou te dizer, vou te responder. É verdade, é risco total de colisão e esse processo de usar a máquina pública para fins que, segundo o governante do momento, né, seriam justificados pelos meios, isso provoca problemas e aprofunda, sim, o processo de corrupção. Corrupção não é só toma lá da cá e pega o meu e vou comprar casa no exterior, não. Corrupção é para fazer poder político. Corrupção é para tomar o Estado como se fosse um prolongamento do seu orçamento. É isso mesmo, é o uso das instituições públicas e os bancos oficiais, Caixa e Banco do Brasil, principalmente Caixa Econômica Federal, tem que explicar esse
jeito político de liberação de verbas, né? E aí ganha eufemismos como, assim, ações governamentais, né? Para se tocar as reformas, as tão desejadas reformas. Reformas, não é dinheiro para comprar bolsa, nem casa no exterior, é dinheiro público que sai pelo ralo. Tá certo. Trindade, obrigado, bom trabalho para você em Brasília. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Agora 10h27, horário de Brasília. Olha, nesse terceiro dia de retrospectiva, com os trechos de algumas das entrevistas mais importantes desse ano aqui no Morning Show, a gente vai falar de arte, cultura e celebridades. Vocês se lembram da discussão em torno da série 13 Reasons Why, né? Foi provocada no mundo todo, aqui no Brasil não foi diferente. Teve muita discussão em cima do tema, do conteúdo da série. Em sua primeira temporada, a produção contou a história de Hannah Baker, uma estudante colegial que se suicida. O número 13 do título se refere ao número de pessoas que, de alguma maneira, são consideradas responsáveis pela morte da adolescente. Para a infelicidade geral da concorrência, nós tivemos o privilégio de receber aqui no estúdio parte do elenco do seriado da Netflix. Esse que vai falar agora aqui, ó, é o ator Brandon Flynn, o Justin de 13 Reasons Why. Vamos ouvir. Eu quero perguntar para ele sobre a importância não só dos jovens assistirem, porque a série tem um apelo para os jovens, né? Veio com aquela história da Selena Gomez ser a produtora, mas se também seria legal os pais e professores assistirem a série. Então vou perguntar isso para eles agora. Watching 13 Reasons made me remember this period in life while we are adolescents and we feel apart, sometimes alone. In the series we saw all kinds of family. Maybe Justin's is the most troubled one. But with Jessica or even Hannah, we see that their parents don't realize what their kids are going through. And I am a parent myself, so do you think it's important for fathers, mothers, or even teachers to watch the series too? Yeah, I mean, I think it's very... I think you said something interesting. You said that it's easy in those younger years to feel alone, but I think that's something people deal with all their lives. But what's important is that when you are in your younger years, is that you learn to deal with it. And if parents are watching this show, they can help a young developing mind to better deal with these troubling times and these difficult ways that people treat you and people treat themselves, actually. And I think it would just make for a better relationship between parents and their kids if they both were watching the show. Ele falou o seguinte, que não só quando a gente é jovem, mas principalmente quando se é jovem, a gente tem esse sentimento, às vezes, de se sentir sozinho, né? Enfim, não saber muito direito para onde ir. Que se os pais estão assistindo junto a série, talvez eles tenham uma forma melhor de tentar explicar as coisas que estão acontecendo, tentar fazer essa ponte, né? Para que essa mente jovem aí consiga passar por isso e entender tudo isso que vai acontecer, não só como ele vai fazer, mas também como os outros vão tratar ele, né? Que é uma coisa que é trazida bastante dentro da série. E que quando se aprende, né, jovem, a lidar com isso, né, através dos diálogos dos pais, a lidar com os temas que são abordados na série. Tá aí, olha que legal receber o pessoal do 13 Reasons Why aqui em Paulinha. Nossa, foi demais, né? E agora a gente tá uma pessoa do Sam Smith, né? Porque o Brandon Flynn tá namorando o Sam Smith, cantor. Então a gente tá quase lá. Isso é muito maravilhoso. Ó, definitivamente séries, cinema, são a nossa praia total aqui no Morning Show, tão no DNA do programa. Agora, aliás, Paulinha, você que faz a gente gostar, amar as séries, ir conferir com tudo que você fala, com tudo que você escreve a respeito para aguçar a nossa curiosidade, a nossa vontade de assistir mais as séries. Mas olha, acho que você vai até concordar comigo, talvez o entrevistado aí do ano nessa área, séries, cinemas, na minha opinião, pelo menos tenha sido o diretor de fotografia e cineasta Walter Carvalho. Foi de arrepiar essa entrevista. Que teve com a gente aqui também, um ícone do cinema nacional. Ele esteve aqui na ocasião do lançamento do documentário Um Filme de Cinema, que promove, aliás, uma reflexão sobre a construção e a linguagem cinematográfica. Vamos ver um trechinho, né, do trailer? Se eu pego uma câmera e filmo um pôr do sol, eu não preciso de convenção nenhuma. Tá lá o pôr do sol.
filme fala, né? O filme te diz coisas. Eu te diria que um filme dura muito mais tempo do que uma vida. To do and be revolutionary, radical and experimental. Aí o documentário Um Filme de Cinema traz conversas com vários ícones do cinema brasileiro e mundial, como vocês viram aí, vocês que nos acompanham em imagens, o diretor Hector Babenco, o Zé Padilha, o Gus Van Sant, e a eles o Walter Carvalho fez 2 perguntas básicas. Ô Walter, deixa eu te fazer 2 perguntas que eu te juro que são da minha lavra. Por que você faz cinema e pra que serve o cinema? Veja, o cinema, ele... Se você vê um filme de 2 horas... Só esclarecendo aqui, Walter, que é a pergunta que você fez, a pergunta recorrente durante esses 14 anos. São originais. Como sempre. O cinema, se você assiste um filme de 2 horas, isso é um fenômeno retiniano. Se você assiste um filme de 2 horas, metade desse tempo, você passou no escuro. Não porque a sala esteja no escuro, mas você não vê. Porque a passagem de um frame para o outro, entre um frame e outro, é o preto. Esse preto, quando se junta no escurinho do cinema, é escuro total. Então, metade do tempo que você está no cinema, você está sonhando que você está no escuro. E o que você, na minha opinião, o que você leva com você não é o que você vê, é o que você sonhou. Então eu faço filmes porque eu quero encher a tela de sonhos. Que bonito, hein? Nossa Poxa, senhora. pelo amor de Deus. Vou até soltar nossa trupe aqui, porque isso aí vale a pausa. Então, olha aí, que demais, hein? Olha, cinema, televisão, incentivos fiscais à cultura, Lei Rouanet, né? A gente tá falando da Lei Rouanet e falamos a exaustão, aliás, sobre esses assuntos com uma série de entrevistados que passaram por aqui. Um deles foi o próprio ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Vamos ouvir. Acho que há muita desinformação em relação ao que é a Lei Rouanet e como ela efetivamente funciona. A Lei Rouanet é um instrumento pelo qual as pessoas físicas e jurídicas podem apoiar projetos criativos, culturais, com parte do imposto de renda que pagarão. No momento em que a empresa ou a pessoa aporta o recurso para o projeto cultural que deseja apoiar, aquele recurso não é público, aquele recurso é privado, porque sai do bolso da pessoa ou sai do caixa da empresa. Esse recurso ele se torna público depois, quando a pessoa ou a empresa faz a sua declaração de imposto de renda e aí abate aquilo do seu imposto de renda. Não é muito diferente de mecanismos de apoio à cultura que nós temos nos Estados Unidos, que nós temos na Europa. A cultura nos Estados Unidos, que todos nós apreciamos e vemos como a coisa funciona bem lá, é estimulada por incentivos fiscais de maneira muito parecida. As pessoas têm incentivos fiscais para doarem recursos para o Metropolitan, para o Lincoln Center, para o MoMA, para as instituições culturais americanas, por exemplo. Isso tem no mundo inteiro. Eu diria que há poucos países no mundo onde não há nenhum tipo de apoio por parte do poder público à cultura. A questão é que há mecanismos mais democráticos e menos democráticos. Eu às vezes não entendo esse ataque que se faz à Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, e esse é um assunto que eu entendo muito, já estudei bastante, é dos mais democráticos e inclusive liberais que há no mundo para isso, porque não há a ação discricionária do Estado. Eu às vezes vejo também as pessoas dizendo projetos escolhidos a dedo pelo governo. Não muita gente funciona perguntou assim. aqui no Twitter por que artistas já famosos, Babados, com muita grana, conseguem funciona passar assim. e outros menos. É um não. mecanismo de decisão compartilhada. O que acontece? A lei e a sua regulamentação infralegal estabelecem alguns critérios, que são critérios técnicos, não há análise de mérito, de conteúdo, porque haveria, nesse caso, o risco do dirigismo cultural, dependendo de quem está no governo, vai para um lado, vai para o outro, não há isso. Os projetos são apresentados e são analisados segundo características técnicas, adequação de orçamento e por aí vai. E aí o Ministério autoriza a captação. O Ministério não escolhe,
Não há escolha. Nós temos aí, por ano, milhares de projetos sendo apresentados e sendo analisados e aprovados para captação, né? E aí as empresas e as pessoas que querem apoiar projetos culturais escolhem entre esses aqueles que vão de fato apoiar. O papel do Ministério é um papel de análise técnica, né? Não há nenhum tipo de indução. Mas aí as empresas que têm mais condições de contratar, talvez, empresas que consigam vencer a burocracia, chegam lá mais rapidamente. Aí você está tocando num problema que me parece objetivo. De fato, há muita burocracia na Lei Rouanet e burocracia é um fator de desigualdade. Curioso é que muitas vezes são justamente as pessoas de esquerda que querem mais burocracia, mais regras, mais controle, sem entender que burocracia gera desigualdade. O efeito é o oposto ao desejado. Eu não estou dizendo aqui que não há problemas na Lei Rouanet. Não, há problemas, inclusive porque nós tivemos aí, nos últimos governos, inclusive nos governos do PT, ministros que eram contra a Lei Rouanet. Aliás, boa parte da esquerda sempre foi contra a Lei Rouanet. Eu sou do tempo em que a esquerda chamava a Lei Rouanet de neoliberal. Nos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, muitas pessoas, inclusive artistas e produtores culturais de esquerda, atacavam a Lei Rouanet chamando-a de neoliberal. Olha aí, muito bacana ouvir o próprio ministro da Cultura falando sobre isso. Ele fala claro e abertamente, com muita transparência a respeito desse incentivo cultural que gera tanta polêmica. Mas pro ouvinte bem intencionado, a fala do ministro é totalmente elucidativa. Bom, essa relação entre governos e a classe artística vive dando pano pra manga, isso não é novidade. Quando a bola quica à frente do João Luiz Verdenbach Filho, o Lobão, ele bate forte. O que você acha do movimento 342 Arts do Caetano Veloso nas últimas manifestações, sobretudo essa que aconteceu em São Bernardo do Campo e por aí vai? Eu vou te dizer uma coisa, Tom, olha, eu me cansei um pouco de seguir esses caras, porque eles são tão a mesma coisa, eles parecem assim, dentro do budismo tibetano tem uma classe chamada de espíritos famintos, né? E esses caras que vivem atrás de patrocínio, que ficam fazendo conchavo com o partido político, o PCdoB, porque vocês sabem que o Ministério da Cultura é um feudo, e o nosso querido Sérgio Salentão deve estar cortando dobrado lá, um feudo do PCdoB, porque eles dividem, né, os partidos em feudos, por isso você tem o Randolfo Rodrigues, a Jandira Fegali com a participação proeminente ali naquele lugar. E aí você tem essa turma do Procure Saber, 342 whatevers, sempre com a fissura de conseguir prefeitura, benesses de dinheiro público, sempre com a Rede Globo atrás, porque eles também, afinal de contas, é o fundo musical da Globo que toca em todas as novelas, são esses caras, né? O coronelato do Dendê. Então eu tô de saco cheio desses caras, eu não tenho nenhum interesse artístico neles, eu acho eles muito abaixo do meu nível de exigência artística, o suficiente para ter um enfado artístico deles. Quanto ao caráter, que não é muito melhor do que a participação artística deles, também é uma coisa que me desinteressa muito. Então, quero que eles se explodam, sabe? Mas a gente está falando de interesse, né? Quando você é sugado por um movimento que representa o outro lado de tudo isso, a antítese de tudo isso também, você não está de alguma forma fazendo a mesma coisa, só que do outro lado? Mas quem é que está do outro lado? Não, quando você sobe em palanque, quando você adota... Peraí, uma coisa é você subir em palanque, outra coisa é você subir em palanque em troca de você conseguir benesses no seu Ministério da Cultura. Eu nunca consegui palanque, eu sou um cidadão e tenho todo o direito de subir no palanque que eu quiser. Inclusive já subi em vários palanques do PT, mas eu nunca cobrei nada, eu sempre fiz tudo de graça. Agora, eu fui o primeiro a criticar quando eu percebi que aquilo era um balcão de trocas. Por isso que eu me afastei, comecei a criticar, que eu percebi que a classe artística vive o tempo todo sugando disso. Então eu não estou do outro lado, eu não sou isto, eu não sou antítese deles, eu sou o não eles, entendeu? Então a antítese seria o contrário, que estivesse atuando em outros campos, fazendo do mesmo expediente.
Outra entrevista que repercutiu bastante foi a com o cineasta Josias Teófilo, diretor do documentário O Jardim das Aflições, sobre o pensador de direita Olavo de Carvalho. Em abril, 7 diretores deixaram um festival de cinema em Pernambuco por causa da presença do documentário. Em entrevista ao Morning Show, Teófilo disse que falta ar ao cinema brasileiro. Agora, toda essa politização aí que o Edgar falou, esse patrulhamento ideológico, o quanto que isso tem prejudicado o cinema, as artes em geral? Ah, muitíssimo. Você vê falta ar no cinema brasileiro, né? Tá como uma sala fechada, como uma casa fechada durante 20 anos, entendeu? Tudo mofado lá dentro, entendeu? Ninguém aguenta mais esse discurso obcecado, esquerdista, entendeu? Essa coisa, esse enfoque social. Olha, eu fiz o Jardim das Aflições, sabe por quê? Porque eu tava de saco cheio de ver filmes com enfoque social, documentário com enfoque social. O documentário, ele pode ter transcendência, ele pode tratar de espiritualidade, de questões profundas, interiores, né? E pode tratar inclusive de filosofia, né? E eu não via isso no cinema brasileiro. Você veja, o único cineasta com quem eu consigo me identificar é o João Moreira Salles, que fez Santiago, né, e Nelson Freire, né? Ele é um cineasta tão autêntico que ele fez um filme sobre Lula que em princípio era um elogio a Lula e hoje é a maior prova contra Lula, né? Então tem uma verdade aí nessa obra, né? Sobre o Lula pode, né? Sobre o Marighella pode. Você não pode falar de personagens que pensam de modo diferente. Então você não pode, está proibido de fazer um documentário sobre o Roberto Campos, por exemplo, ou sobre o Mário Vargas Llosa, que foi impedido de participar, quiseram impedi-lo de participar recentemente na Argentina, né? Ainda com a presidente Cristina Kirchner, quiseram impedir de participar de um encontro de escritores. Isso aí ele ganhou, em resposta, ele só ganhou o prêmio Nobel na sequência. Falando em prêmio Nobel, que tal a gente conceder essa honraria à atriz, a Maiana Neiva, hein? Aliás, que com sua beleza e inteligência enfeitiçou, deixou todo mundo inebriado aqui nesta bancada. Vejam vocês mesmos se Leandra, da novela O Outro Lado do Paraíso, não merece toda a nossa deferência. Eu sou apaixonada por literatura e poesia de cordel e eu viajei, eu lembro, eu era miss, porque eu fui, o negócio de ser miss foi um fiasco, eu sou um fiasco nessas questões de qualquer organização, e aí tinha que viajar, encontrar em Brasília, tinha encontro das miss, e minha mãe, todo mundo fazendo um esforço danado pra eu ser miss, porque eu era um fiasco, esquecia tudo. Aí tinha trazido umas flores brancas, a Paraíba oferece pra mim, porque claro, eu esqueci no hotel, aí cheguei lá, improvisei e falei, olha... Você não tinha que entregar, né? Não tinha que entregar. Eu falei, eu vou lhe entregar uma coisa que não tem preço, que é a cultura do meu estado, que era uma poesia que eu tinha escrito no avião. Eu vou falar porque é isso. Que massa. Que é um cordel, que chama Cordel da Mulher Paraibana. É assim: da aridez da terra ao âmago da alma, a mulher nordestina labaredas acalma, em seu seio materno, que o canto da beleza enseja, o céu ilumina e a vida pedreja. Seu olhar felino, destemido roseiral, endomado sob a flâmula da natureza imortal, determinado, ousado, visceral. Permita-me anunciar ao espaço sideral, ao mundo inteiro, a imensidão de teu ventre nesse cordel estradeiro. Ana, Maria, Joaquina, Magdala, Eulália, Severina. Sob a sutileza de tua força feminina, o meu coração é invadido por inefáveis labaredas. Mostra, Paraíba, esse Brasil, tua grandeza, afluente de força, 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 e tão rara beleza, e inspira-me nos caminhos teus, pois mulher paraibana, tu és a face feminina de Deus. Nossa Senhora! Maiana Neiva! Desculpa, Edgar, se a minha pergunta não fez sentido e foi maravilhosa. Perdeu rolando Boldrin. Nossa, sensacional, para enternecer, né, os corações de pedra aqui desse Morning Show. Que demais, hein? Que fantástico, né? Esse momento que a gente viveu aqui no Morning Show, coisa mais linda. Bom, a gente já que a gente tá na distribuição aqui de prêmio Nobel, vamos dar o da fofoca para quem você acha, Paulinha, que poderia ser? Ai, gente, pro nosso TMZ numa pessoa só, né? O Léo Dias. O jornalista de celebridades Léo Dias, do programa Fofocalizando do SBT. Qual que é o trabalho do Léo Dias? Na verdade é revelar o que os famosos tentam esconder.
Ô, Léo, nesse momento, vamos começar. A gente vai tentar aliviar aqui com o programa aqui os seus processos. Quantos processos você tem na justiça? Atualmente nenhum, correndo? gente. Eu tava vendo outro Nenhum? dia. Não, atualmente nenhum. Nenhum? Nenhum. Você sabe que outro dia eu tava vendo uma matéria do Datena. Datena tá com 43. Eu falei, gente. Só que os meus são mais divulgados porque os meus envolvem celebridades, né? Então as celebridades fazem questão de torná-los público. Tá. Então, assim. Mas por que você já foi processado? Processado, as pessoas se sentem ofendidas pelas notas. Mas vai, fala, dá um exemplo pra gente, um caso. A última foi a do Zezé. A Zezé. Então, o Zezé foram 3 processos. 3 processos. O que você falou dele, Léo? Não, o Zezé, hoje nós estamos muito bem, graças a Deus, mas aí o problema primeiro foi que eu dei que ele tava com uma amante. Ele tinha uma amante. Ele era casado com a Zilu e ele tinha um relacionamento com a Graciele já há quase 9 anos. Era um relacionamento estável até. E aí acabou o conto de fadas, né? E, eles estavam sempre nas capas das revistas e eu disse, não, isso aí não é real. Isso aí é ficção. O real é isso aqui. E aí, ele obrigou a Graciele a me processar. Porque ele estava desconfiado que a Graciele que estava passando informação pra mim. Aí ele falou, então prova, vai processar ele. Aí ela me processou. E assim, a sentença foi favorável a mim, a primeira. A segunda não, mas aí a terceira a gente fez acordo. Na terceira nós decidimos, vamos fazer um acordo de paz? Vamos fazer paz? O acordo de paz foi o seguinte, olha, antes de... Vamos conversar antes da gente divulgar qualquer coisa. E hoje eu acho que é melhor pra mim. Hoje eu tô mais tranquilo. Hoje o número de processos é menor porque eu penso mais. Antes eu pensava menos. Olha, esse foi a participação do Léo Dias aqui no Morning Show. Vocês perceberam que ele fala no começo ali do Datena, né? Vocês devem se lembrar também da participação da filha do Datena aqui no Morning Show. Olha, acho que foi um momento dos mais antológicos da gente. Você lembra, Paulinha? Foi pegadinha ao vivo, foi bem maravilhoso. A Letícia veio aqui ao programa para divulgar a revista Playboy, da qual ela foi a capa, né? Daí, durante o papo, a gente resolveu fazer o quê? Ligar pro pai dela. E o pai dela, sabe, tava onde? Tava no ar, na emissora concorrente. Aliás, que toma pau da gente aqui toda manhã, da Pena. Bom lembrar. Meio da Pena tá aqui pra defender Meio o caso. da Pena tá aqui, ó. Vamos relembrar então essa pérola do rádio brasileiro. Eu trabalho com televisão, sou jornalista. Peraí, tem que te interromper. Claro. Quero imagens. Tá aqui com a gente na linha o Datena. Datena, você tá ouvindo a gente, Datena? Não, cara, eu tô apresentando o programa aqui. Gostaria muito de estar ouvindo, mas eu tô apresentando o programa. Mas eu tenho que te dizer do nosso prestígio que a sua filha tá aqui, Datena. Quê? A tua filha tá aqui no ar com a gente, no Morning Show, Datena. Um beijão grande dela, minha filha querida, adorada e amada. Agora eu tô fazendo meu programa aqui. Beijo, pai. Vamos seguir aqui na concorrência. Vamos ver quem ganhou. Legal você, hein? Legal você ter audiência comigo. Vai te catar, legal. Vamos ver, pai. Vamos ver. Datena. Ô, Datena, beijo grande pra todos vocês aí. Mas a revista, fala se você gostou da revista ou não. Beijo de todos vocês. Tchau. Olha, meu pai me mandou me catar. Isso aí, muito bem. Ao ar, ao muito bem. Como é ser filha do Datena? É isso. A gente é nosso plano maligno, né, Datena. Olha, daqui da Pena, tá no nosso programa. Você vê que a nossa audiência é qualificada, né? Qualificadíssima. Que figura, né? Um momento antológico do Rádio Brasileiro. Para finalizar, ó, mais esse capítulo da nossa retrospectiva de 2017, vamos com digamos assim, cheirosa atriz Tayla Ayala. No meio do ano viralizaram os vídeos teus falando do cheiro dos parisienses. Tem até música aqui já. Você podia... Uma música meio parisiense, vai. Podia explicar pra nós o cheiro dos parisienses? Que pariu, amigo! Vou te falar um negócio. Calma aí, né, gente? Olha, eu amo vocês, eu amo aquele lugar muito, muito, muito. Morei lá quando eu era modelo, eu amo aquele lugar e quero morar de novo lá. Não dá pra generalizar, né, gente? Não é, mas... Fede pra caralho mesmo. Olha só, eram 3 que ficaram. Mas como você fala isso? E 60 mensagens falando.
fede sim. Aproveitar aqui o comentário da Tayla, a gente tá aqui na linha com o nosso ouvinte Jean-Pierre, falando direto comigo. Na verdade, o que acontece? É um frio, existe uma cultura que não é a cultura brasileira, não toma banho que nem a gente, eu tomo 3, 4 banhos no dia se deixar. E na época de racionar a água, eu já fico na sofrência aqui, falando, meu Deus, é complicado pra mim. E não tem essa cultura lá, não tem, isso é um fato. E é o frio, as pessoas no calor, usando casaco. Eu lembro que eu peguei meu motorista e eu não me segurei pra não fazer um outro Instagram falando sobre isso, mas o meu Uber do hotel pro aeroporto, eu só não desci porque eu ia perder meu voo, porque eu quase desci na estrada e falar, cara, eu não consigo ficar dentro desse carro. Tava 40 graus, o cara com um casaco de neve, um cheiro insuportável, quase desmaiando, colocando a cabeça pra fora do carro. Eu vou morrer. Socorro, me tira daqui. Esse aeroporto nunca foi tão longe na história. Você vê que ela fala, mas ela tem uma revolta interior, né? Revolts. Olha, amanhã a gente segue. Amanhã tem mais retrospectiva pra vocês aqui no Morning Show, dos pontos altos, né, desse 2017 aqui no programa. Agora, faltando 2 minutos para as 11 horas, o horário de Brasília. Como é que tá a nossa hashtag tretas do ano, hein, Paulinha? Olha, a gente tá precisando de uma aceleração. Uma remada, né? Para que isso vire realmente... A gente chegou a enquadrar aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil, mas a gente precisa se manter lá. Pra eu poder escolher um de vocês aqui. A treta não foi relembrando de tretas maravilhosas, tem muita gente, por exemplo, aqui o KKKKJ diz o seguinte: pra mim a treta mais icônica do ano foi a Thaís Araújo se recusando a comer o doce de abóbora da Ana Maria. Hashtag tretas do ano. Foi bem lembrada. Tem também o Ângelo Milok, que diz o seguinte: a minha treta com o dinheiro foi a maior do ano com certeza. Ele nunca mais voltou. E assim seguem os comentários de vocês. Peço uma aceleração. Vamos usar o cérebro ou aplicar um pouco de fosfato para conseguir emplacar aqui com o hashtag tretas do ano. E tem gente bilíngue no tretas do ano também, em homenagem a Biel, Kevinho e todo esse pessoal que sabe falar inglês. O pessoal também tá aqui comentando em inglês. A gente tá apresentando a nossa retrospectiva em vários episódios, vários capítulos aqui durante essa semana no Morning Show, e estamos montando uma específica só com tretas, viu, Paulinha? Só tretas do ano. Vamos ver se os ouvintes aqui que participaram da nossa enquete pelo WhatsApp vão nos ajudar a lembrar as maiores. Bom dia, pessoal do Morning. Sou o Rafael de São José dos Campos. Acho que a maior briga, a maior treta desse ano tem sido Donald Trump contra o Kim Jong-un da Coreia do Norte. E eu ainda acho que essa briga tá longe de acabar, hein? Boa quarta-feira para todos aí. Bom dia, Morning Show. Aqui é Djalma Viana de São Paulo. Para mim, o duelo do ano é Gilmar Mendes versus Sociedade Brasileira. Esse cara devia ser patrocinado pelo Absorvente, sempre livre. Nem sei se existe ainda. Um abraço. Bom dia, aqui é Diogo de Limeira. Apesar de eu não ser muito fã dessas coisas relacionadas a artistas, eu acho que a maior treta do ano, com certeza, foi a porrada que o Ronaldo dava na mulher dele, a Moranguinho lá, entendeu? Não se pode bater em mulher em hipótese nenhuma, amigão. Independente de qualquer situação, eu acho que foi a pior treta e ela parece que acabou voltando com ele, é loucura, né? Eu sou o Rodrigo aqui de Caraguatatuba e, na minha opinião, a maior briga do ano é a da Dai McCartney e Anira, ou Dai McCartney e Geobank. Pra mim, a maior briga do ano foi dessa personagem, no mínimo, polêmica. O que você achou, né, das tretas Dai, aqui? Né? Não, relembraram boas tretas, essa daí, né? Dessa mulherzinha aí preconceituosa, né? Quero saber que fim vai levar essas tretas, porque tem gente que leva até a última instância, que é o caso do casal Gagliasso, né? A Giovanni, o Bank e o Bruno prestaram queixo e tudo. Sim. Quero ver onde é que vai dar essa história. Teremos os próximos capítulos no ano que vem? Estarei aguardando. Vamos lá, voltando ao noticiário político, o IML de Brasília concluiu que o deputado federal Paulo Maluf não precisa deixar a cadeia para receber tratamento médico. Vamos para os detalhes, Caio? Vamos lá. Ontem ficou, aliás, não foi ontem, mas ontem que repercutiu o caso, o laudo do IML ficou pronto.
e concluiu que sim, o Paulo Maluf, deputado Paulo Maluf, agora preso, ele tem uma doença grave. Ele tem um problema degenerativo na coluna lombar e também tem câncer de próstata. Só que os peritos foram questionados, né, pelo juiz, falou, olha, é um problema grave? Sim, e daí por diante. Os peritos concluíram, quando os juízes perguntaram para os peritos do IML, do Instituto Médico Legal, Paulo Maluf, ele pode continuar preso? Vocês acham que ele precisa de um lugar adequado? Tal? Os peritos falaram, não, onde ele tá beleza, dá para ele ficar. Ele consegue ficar ainda no centro de detenção provisória da Papuda, que é onde ele tá. O juiz, deixa eu pegar o nome dele aqui, Bruno Macacari, ele falou o seguinte, ele agora fez um pedido, de novo, reiterou o pedido ao diretor do Centro de Detenção Provisória da Papuda, para falar, olha, eu preciso que o senhor me diga se este local tem condições, então, para manter o deputado Paulo Maluf aí. Essa resposta ainda não chegou. Só que, com a conclusão do laudo médico, o Paulo Maluf só precisa de muleta e um colchão adequado à coluna dele e ponto, acabou. O advogado dele, do Paulo Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, o que é o chamado Cacai, já se pronunciou a respeito disso. Primeiro, a defesa do Paulo Maluf ficou brava, porque quando o Maluf foi passar por um laudo médico, a defesa tinha pedido, olha, deixa a gente levar um médico nosso aí também. Pra acompanhar, né? O juiz falou, vai nada, vai lá fazer o exame agora, Maluf, acabou. Aí o Cacai, o advogado do Maluf, ficou bravo, esbravejou. O juiz falou, olha, é o seguinte, a gente lamenta muito, mas o seu médico não chegou a tempo do exame. E agora, a defesa, de novo, pegou esse laudo e disse o seguinte, desde o começo a gente está falando que o nosso cliente, ele tem problema sério, que era um câncer de próstata, tinha problema na coluna e ninguém acreditou. Esse laudo só reafirma o que a gente vinha dizendo e a gente lamenta muito o que esse laudo diz, o que o juiz diz de não deixar ele voltar para casa. Por quê? O advogado de defesa do Maluf tá pedindo o seguinte, deixa o Paulo Maluf ficar em casa, ele já é velhinho. E aqui eu separei um trecho da nota oficial da defesa do Maluf, que é muito boa. Eles falam o seguinte, a defesa segue convicta de que uma negativa da prisão domiciliar, que é o que eles estão pedindo, tá preso, mas fique preso em casa. E o juiz fala, não, vai ficar na Papuda. Então a defesa segue convicta de que uma negativa da prisão domiciliar fatalmente impõe graves prejuízos à saúde do parlamentar, essa é a melhor parte, além de significar sofrimento desnecessário e desproporcional a um cidadão de 86 anos de idade. Eu morri de dó. Tonho, olha, a alegação vem sendo recorrente nesse aspecto, né, da idade dos presos, né, que vão agora, os advogados buscam que eles cumpram essas penas em suas mansões pomposas, tudo. Como é que você vê isso daí? Você vê algum problema na questão da prisão do Maluf, da manutenção da prisão dele? Eu acho que a gente tem que ver no big picture, o grande quadro da coisa. O Brasil tá bipolarizado politicamente, né? Se você critica o Bolsonaro, já vem um xingamento contra você, hashtag Bolsonaro 2018. Se você critica a esquerda, você é bolsonarista, né? E essa bipolarização, obviamente, passou pro mundo judicial. Então, por um lado, por exemplo, o Maluf vai ficar na cela junto com o ex-senador Luiz Estevão, que ajudou o juiz Nicolau dos Santos Neto a roubar 169 milhões do Fórum Trabalhista. O Luiz Estevão entrou com 34 recursos até que fosse preso, até pouco tempo atrás. O Maluf entrou com dezenas de recursos também, desde que os promotores aqui de São Paulo descobriram a grana dele nas Ilhas Jersey, lá no Canal da Mancha. Por um lado, você tem um sistema, sobretudo no Ministério Público, querendo punições cada vez maiores, como é o Deltan Dallagnol criticando o indulto do Michel Temer. E do outro lado, você tem pessoas como o Gilmar Mendes combatendo o que chamam de excesso de punitivismo. Eu acho que a gente tem que enxergar que o Brasil está bipolarizado em todas as esferas. Agora, o Maluf está indo para a cadeia da mesma forma que o amigo dele, José Maria Marim, também está indo para a cadeia nos Estados Unidos. Vai sair a sentença agora e ele vai deixar sua mansão na Trump Tower, ele vai para uma cadeia muito semelhante à do Maluf. Quer dizer, a gente bipolarizou a questão.
Vamos lá, saiu a lista oficial dos nomes mais populares de 2017. O assunto para o nosso repórter Matheus Meirelles. Fala, Edgar, beleza? Você conhece algum Miguel, alguma Alice? Pois saiba que esses foram os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2017. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN, referentes ao período entre 1º de janeiro e 10 de dezembro deste ano. Ao todo, nasceram quase 26 mil bebês com o nome Miguel e 18.500 chamados Alice. Entre os nomes masculinos que mais bombaram em 2017, também aparecem Arthur e Davi. No ranking nacional de nomes femininos, tiveram destaque Valentina e Helena. A pesquisa indica ainda que nomes como Liliana, Sônia e Regis estão caindo em desuso. No estado de São Paulo, o top 10 também é encabeçado por Miguel e Alice, mas aparecem outros nomes como Lorenzo, Heitor, Lorena e Sofia. O diretor da ARPEN Paulista, Rodrigo Dinamarco, contou à Jovem Pan que os pais têm a liberdade para escolher o nome dos filhos, mas ressaltou que existem limites. O limite está na exposição ao ridículo desse prenome e cabe ao registrador fazer esse crivo, essa análise. Mas eu posso te dizer que é muito difícil no dia a dia nosso no balcão dizer que esse nome expõe ao ridículo ou aquele nome expõe ao ridículo, porque nós temos gente, eu tive um caso em que o registro se pediu para que registrasse o nome de Focus. Aí eu falei, Focus? Mas por que Focus? Focus? Não, então eu vou mudar, Ferrari. Mas você está escolhendo Ferrari, tudo nome de carro, está vinculado a carro, os nomes da escolha da sua filha. E ele disse, qual é o problema? Minha mãe é Mercedes e minha tia é Brasília, qual é o problema de eu colocar Focus? Então, é complicado a gente no dia a dia. Realmente bastante peculiar a motivação de escolha dos nomes, nesse caso destacado pelo diretor da ARPEN de São Paulo, Rodrigo Dinamarco. Entre os nomes mais curiosos que apareceram no levantamento de 2017 estão Moá, Darkson, Âmbar, Zeonilde e Stacy. Agora é aguardar os nomes mais criativos que vão surgir e bombar no ano que vem, né? E vocês aí do Morning Show, tem alguma preferência de nome? Olha, o Moá, Stacy, esses aí que ele mandou. Darkson é muito bom porque deve ter a ver com a série Dark da Netflix, só que não, né? Darkson, meu. E aí? Maravilhoso. Eu tenho uma teoria matéria sobre nomes. Tem gente que não nasce da barriga da mãe. Meus avós. Minha avó chama Yolanda e meu avô chama Valdemar. Mistura de nome. Não, minha avó Yolanda e meu avô Valdemar. Não é mistura, não. Aí o filme saiu Omar. Não, mas não nasceram com 80 anos, né? Porque você imagina uma pequena Yolandinha, pega a pequena Yolandinha. Já tem nome de vó, você quer dizer, né? Vamos brincar com o pequeno Valdemar. Esses nomes, né? Basílico. Meu avô chamava Genésio. Genésio nasceu com 77 já, no mínimo. Osvaldo. Vamos lá, 11 horas 15 minutos, horário de Brasília. Up against the wall,
pauta agora é a corrupção no futebol. Ex-todo-poderoso presidente da CBF, José Maria Marinho, está preso em uma das penitenciárias mais rígidas dos Estados Unidos. Bom, vamos lá, Custódio, como é que estão sendo os dias aí, né, de cárcere desse cartola? A gente falava agora, né, dos caras brigando pra cumprir pena nas mansões, né, os velhinhos. Dias nublados para José Maria Marinho. Há 2 anos que ele está em Nova York até esperando o julgamento, né, Edgar? E a Folha de São Paulo fez uma matéria hoje que mostra um pouco como mudou o cotidiano do José Maria Marinho nos últimos dias. Como você bem falou, ele é ex-presidente da CBF, ele assumiu o cargo em 2013. A gente tem até uma entrevista que vamos colocar daqui a pouquinho um trechinho que o Vanderlei Nogueira fez com ele nesse ano. E aí depois eu conto um pouco mais. Ocorre que a Folha foi muito feliz na reportagem, que mostra como era a vida luxuosa do mandatário lá em Nova York. Ele almoçava em excelentes restaurantes, tinha um gasto mensal de R$300 mil por mês com compras, bolsas, sapatos para ele, para a esposa, e morava em um apartamento de R$10 milhões. Tudo isso antes do julgamento. Agora, ele está em uma prisão no Brooklyn, que tem um apelido, eu até destaquei aqui, Edgar. O apelido dessa prisão é o Depósito de Seres Humanos. Esse é o apelido da prisão em que ele está, para você entender quão pesado é. Ali, os piores criminosos que a corte americana julga vão parar nessa prisão. Parece nome de episódio de série, né? O Depósito de Seres Humanos. Episódio 8 da série. Cadê você lá pra falar o depósito? Depósito de... O depósito de seres humanos. Meu Deus. Ele está lá depositado. E eu separei aqui mais ou menos como que funciona o dia a dia lá, né? Você perguntou como é. Os detentos só veem a luz do sol quando são permitidos a subir no terraço. Não existe esse negócio de banho de sol. Eles têm que subir até o teto para ficar lá um pouquinho. E é alguns minutos que é permitido por dia. E eles seguem uma dieta pesada de carboidratos. Então a comida também é muito, muito restrita. O vídeo que eu falei, que nós separamos aqui, do Vanderlei Nogueira, foi uma entrevista exclusiva que o pessoal do Esportes da Rádio Jovem Pan fez com o mandatário em 2013. E o Vanderlei questiona o José Roberto Maria Marinho sobre o salário dele. Porque uma das primeiras medidas que ele fez quando assumiu a presidência, ele era vice do Ricardo Teixeira. Sim. Ele assume a presidência da CBF, a primeira medida dele, dobrar o próprio salário. O próprio salário. Ele dobrou o próprio salário. E aí o Vanderlei questiona, fala, olha, você acha justo? E aí a gente tem a resposta do mandatário. Vamos ver. Estou trabalhando 20 horas por dia, com muito prazer, com muita alegria, me sinto até rejuvenescido, gratificado, e eu acho que eu ganho o que eu mereço. E tenho a certeza absoluta que terá muito retorno ao futebol brasileiro. Um retorno excelente ao futebol brasileiro, né? O Ricardo Teixeira foi condenado por corrupção, ele foi condenado por corrupção, e o vice dele, que é o Marco Polo Del Nero, não sai do Brasil, ele não viaja. Quando tem os jogos da seleção, tá lá o Tite, estão os jogadores, mas nunca o presidente da CBF viaja, porque ele tem medo de ser preso fora do país. Podem, né, viajar. Não foi nem no sorteio da Copa? Não, então assim, o Brasil não tem representante oficial da CBF. E o José Maria Marinho, ele foi condenado à pena máxima de 120 anos de prisão. Essa não é a pena definitiva. Só que o que acontece? A defesa dele queria mais ou menos a mesma coisa do que a defesa do Paulo Maluf queria. Que ele aguardasse a condenação em casa, nesse apartamento que ele tem em Nova York de R$10 milhões. A justiça americana disse não. Ele vai aguardar esse julgamento no depósito de seres humanos, lá no presídio no Brooklyn. Então a pena máxima que ele pode pegar é 120 anos de prisão. Ele foi condenado em 6 das 7 acusações. Essa é a pena máxima. Isso deve sair no início do ano que vem, e aí a gente aguarda para saber quantos anos ele vai ficar preso. Ele deve estar deve ter o quê? Uns 120 de vida? Vai dobrar. Vai dobrar. Igual o salário dele. É justo, né? Vai dobrar igual o salário. Vamos lá, falando agora de política e relações internacionais, né? Ontem o governo brasileiro declarou o principal representante da Venezuela no Brasil persona non grata. Caio, qual que é o chabu em relação ao senhor Geraldo Antônio Delgado Maldonado? Gerardo, né? Ele pode ter sido pego com um bode expiatório, ainda não se sabe ao certo. Porque no fim de semana, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu uma ordem para expulsar o embaixador do Brasil na Venezuela, que era o Rui Carlos Pereira. Veio a ordem do nada. Tira esse cara daqui.
Aí, 3 dias depois, veio agora a decisão do Brasil. Ah, é? Então tira o Maldonado daqui também, que era o embaixador da Venezuela, é o embaixador da Venezuela aqui no Brasil. Com essa classificação de persona não grata, o embaixador venezuelano vai ter que voltar para Caracas, não tem jeito, ele não pode mais ficar aqui no Brasil. Só que isso, eu digo bode expiatório, porque a rixa entre Brasil e Venezuela já vem desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? O presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff eram muito próximas ali, né? Do Nicolás Maduro, da Venezuela e tal. Quando teve o processo de impeachment, para começar, a Venezuela não reconheceu essa destituição da Dilma Rousseff. Aí esse ano teve aquela história da chanceler venezuelana. Ela falou, Delcy Rodrigues, ela falou o seguinte: o Brasil é uma vergonha mundial. Aí apimentou ainda mais a relação. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, virou e ainda deu uma declaração depois em resposta a isso. Ele falou, bom, ela não é importante, o que ela fala não se leva em consideração. A crise aumentou. Agora, em julho, na reunião da cúpula do Mercosul, o Temer começou a fazer aquela pressão com a Uruguai, Paraguai e com a Argentina, falando que havia uma grande quebra do processo democrático lá na Venezuela. Sim. E aí, inclusive, a Venezuela agora saiu do bloco. Então tem toda essa tensão entre Brasil e Venezuela, e agora vem mais esse capítulo de tire seu embaixador daqui, tire você primeiro e tal. Então pode ser que seja toda uma resposta, na verdade é isso, né? Às atitudes que acontecem entre Brasil e Venezuela desde a destituição da presidente Dilma Rousseff. Ô, Tonho, olha, esses são protocolos, né? De acordos, de tratados internacionais, essa questão do princípio da reciprocidade, né? Então, se há uma represália aqui, a expulsão de algum membro da embaixada venezuelana, a Venezuela reage a isso e o contrário também, né? No caso. Esse embaixador já havia se retirado em protesto, como o Caio bem falou, na ocasião do impeachment. Tanto que esse que está aí, ele agora é um assessor para negócios, né? Ele nem é um cargo... já tinha sido tirado o outro. Né? O que você acha disso aí, Tonholi? Eu acho que no governo... Obviamente, no governo Dilma, teve uma tolerância até extrema com a Venezuela, um caso que eu recebi de presente de um seguidor no Twitter e virou uma bomba, botei no meu blog, veio tudo pronto, que era o ex-ministro das Comunas, que foi vice do Chávez, ele veio para cá treinar o Sem Terra com armas. Quando a Polícia Federal pegou ele, o que aconteceu? Ele botou a arma na babá e entregou a babá para a Polícia Federal. Esse cara não foi expulso do Brasil porque nós estávamos sob o governo Dilma. Agora, com o tucano Aloysio Nunes Ferreira no Ministério das Relações Exteriores, pão, queijo. É lei do talhão. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, reta final do Morning dessa quarta-feira. A gente fala agora de cinema. Atrizes dos filmes da Marvel se unem para pleitear uma produção só com mulheres. Vamos lá, Paulinha, esse é um assunto para você tratar com a gente aqui. Então, primeiro é importante... Pode virar mesmo isso? Primeiro é importante a gente saber que não tem nada de concreto a respeito. O que aconteceu é que a Karen Gillan, que faz a Nebula no Guardiões da Galáxia, contou para um site que uma vez conversando entre as outras atrizes que também fazem aí heroínas Marvel, tiveram a ideia, capitaneadas pela Brie Larson, que vai fazer a Capitã Marvel num filme ainda inédito, de levar pro todo-poderoso ali da Marvel Studios essa proposta. Por que não fazer um filme só com as personagens Marvel mulheres, né? Já que, por exemplo, Mulher Maravilha fez muito sucesso e as meninas acreditam que há uma janela aí que poderia satisfazer os fãs e até trazer bastante dinheiro para os estúdios, né? Então elas se juntaram e foram todas lá conversar com o presidente da Marvel Studios para levar essa ideia para frente. Parece que ele achou muito legal, gostou, achou uma boa, mas assim, é meio isso, entendeu? Ah, legal! Mas não é que tem um projeto e a gente vai ver esse filme logo mais. E tem muitas mulheres envolvidas aí em projetos da Marvel, então tem a Zoe Saldana e a Pom Clemente, que é a Gomorra e Amantes do Guardiões da Galáxia, a Tessa Thompson, que faz a Valkyria do Thor Ragnarok, tem a Scarlett Johansson, que é a Viúva Negra de Vingadores, tem a Danai Gurira, que vai fazer a Okoye
que é do inédito Pantera Negra, que já tá rolando o trailer, muito legal, um filme inspiradíssimo. E até também a Evangeline Lilly faz a Vespa do Homem-Formiga. A gente tá vendo uma foto aí de um cara que faz parte aí do Marvel Studios e ele fotografou todas juntas num evento que aconteceu em novembro pra mostrar pra filha, né? Porque tem dessas, Ed, é muito legal pras meninas conseguirem também ver na telona as heroínas, né, para se inspirarem, enfim, que são mulheres como as garotas. Então o pai tirou a foto para mostrar para a filha, reunindo aí todas essas mulheres que estão em produções da Marvel. E eu acho que é a janela mesmo. Agora precisa ter uma boa história, entendeu, Ed? A boa ideia não é assim, vamos fazer esse filme. Podemos fazer, mas tem que ter uma grande história também, porque só ter mulher não garante bilheteria. Tem que ter uma boa história para ser contada e que linke todos esses personagens, o que não é muito fácil de se fazer. É verdade. Então, quem sabe, um dia você pagaria esse ingresso, Edgar? Aqui tem entre pessoas que achariam maravilhoso por empoderamento e caras que falaram assim, ó, aqui no Twitter. Adoraria ver essas mulheres com aquelas roupas colantes, não sei o que lá. Que é uma questão também quando se fala de heroínas, né? Como se aborda essa hipersexualização das personagens, enfim. Também tem toda essa conversa aí. Vamos acompanhar o jogo, mas fato é que Mulher Maravilha foi mesmo um grande sucesso, trouxe muita bilheteria, teremos sequência. E as mulheres estão em alta, Ed, em 2017. Sempre, minha querida. Não dá pra negar, não dá pra negar. É isso, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Morning Show a partir das 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Jovem Pan Morning Show.